Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZTE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. A gente trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí.
Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. E para falar com mais propriedade sobre essas recentes conquistas, estabelecer novas metas de crescimento social e econômico e apontar os rumos para tornar esses objetivos realidade, chamamos o governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, para proferir a palestra Diretrizes para o Desenvolvimento de Longo Prazo do Piauí. Boa noite. Primeiro, muito obrigado pela presença de cada um de vocês nessa noite de segunda-feira, para ouvirem por alguns minutos. Não vou ser tão breve, mas também garanto que ninguém vai sentir fome para o coquetel logo mais tarde não, tá? Mas eu queria realmente que todos estivessem com muita atenção, porque esse momento foi especialmente preparado para essa reunião de líderes políticos, institucionais, empresariais, líderes sociais e acadêmicos, que nós fizemos questão de convidá-los, para que o governo ou o governador possa cumprir aqui o seu dever de apresentar diretrizes, apresentar uma proposta de atuação no longo prazo do estado do Piauí. Então nós vamos evitar ao máximo estar falando de ações aqui do governo, que ora está no poder. Mas é um esforço nosso e um dever, eleitos que somos pelo povo, de também apontar caminhos para o longo prazo. Para o nosso mandato, nós temos o nosso programa de governo, que foi vitorioso nas urnas, e eu sempre costumo dizer que ele é a nossa bússola da gestão, porque de fato nós nos dedicamos à época da confecção desse plano, que teve enorme participação popular, mas foi arrematado por alguns especialistas, incluindo a minha pessoa. A gente se dedicou a fazer um plano para ser executado, com base na nossa experiência de secretário de Fazenda. Portanto, conhecedor da máquina pública e conhecedor do orçamento, para saber o que é possível ser feito. Mas a proposta aqui não é apresentar o programa de governo desse mandato, mas sim propor reflexões sobre o desenvolvimento de longo prazo que nós queremos para o nosso estado do Piauí. Então, realmente, eu fico muito feliz de estar com esse auditório cheio, repleto de líderes, como eu disse, das mais diversas áreas, líderes empresariais, líderes políticos, líderes acadêmicos, líderes sociais, para escutar o governador com a proposta clara, como está no convite que vocês receberam, de falar de longo prazo, de falar de desenvolvimento de longo prazo. E todo lugar do planeta que eu conheço que é desenvolvido, só conseguiu fazê-lo, esse desenvolvimento, a partir da união de esforços dos mais diversos líderes, numa direção, numa diretriz, bem conhecida, bem consensuada, e que foi bem implementada. Então aqui é o nosso esforço, a nossa contribuição como governador do estado para apresentar a nossa visão. E claro que não é um plano, não são diretrizes imutáveis, pelo contrário, a ideia é que esse grupo que está aqui se sinta à vontade ao longo do tempo para a gente ir refletindo sobre essas diretrizes e modificando de tempos em tempos, até porque ninguém é dono da razão e a gente está em constante aprendizado, constante reflexão. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Me permitam saudar todos aqui em nome dos ex-governadores aqui presentes, o ministro Wellington Dias,
também aqui o ex-governador Freitas Neto, o ex-governador Zé Filho, a ex-governadora Regina, o ex-governador Wilson Martins, que, como eu, foram governadores, executaram seus planos de governo e deram contribuições significativas para esse desenvolvimento de longo prazo que nós queremos chegar. Também cumprimentar aqui os presidentes dos poderes aqui presentes, o presidente Kennedy do Tribunal de Contas, o presidente Franzé Silva da Assembleia Legislativa, doutor Cleandro, que representa a chefia do Ministério Público aqui no Estado, a doutora Carla Iasco da Defensoria Pública, e aqui o desembargador Dourado representando o presidente Ilo do nosso Tribunal de Justiça. Vejo aqui também o desembargador recém-empossado, Sebastião Martins, presidente do TRE, também o presidente da OAB, Celso Barros. Mas, em nome deles, cumprimentar todos. Repito, aqui não é uma reunião de líderes políticos apenas ou líderes institucionais. A gente fez questão de chamar os líderes das mais diversas áreas do nosso Estado nesse esforço. Então, muito obrigado a presença de vocês. Então, a gente está colocamos até uma sigla, né? DDL Piauí, no sentido da gente entender que esse pode ser um marco, que, como eu disse, vai ser sempre revisitado, aperfeiçoado, com base nas contribuições de tudo, e ele, obviamente, coube a mim o papel de consolidar, mas foi a partir exatamente dessa interação que Deus permitisse que eu tivesse, apesar de ainda jovem, ter uma experiência na academia, ter uma experiência no setor empresarial, ter uma experiência na gestão pública e agora ter a experiência como político. Então, isso nos possibilitou uma rede de relacionamentos muito grande, e eu sou muito atento às contribuições que as pessoas fazem, e tive esse papel de consolidar em alguns slides essa visão de futuro, essa visão de desenvolvimento de longo prazo que nós temos e queremos compartilhar para que sejam aperfeiçoadas, mas o mais importante, para que à medida que elas forem consensuadas, a gente possa trabalhar juntos para desenvolver o nosso querido estado do Piauí, que, como vocês puderam ver no nosso hino, nesses vídeos excelentes preparados aqui pela equipe da Invest Piauí, do Vitor Hugo, que eu parabenizo por nos assessorar, o Osto Bonfim também nos ajudou muito na confecção desse arremate aí dos nossos slides e desses belos vídeos que mostram a grandeza, a beleza do nosso estado do Piauí, que nós tanto amamos. Então, diretriz para o desenvolvimento de longo prazo do estado do Piauí, na visão, obviamente, do governador do estado. Agora tem que ver se passa. Pronto. Essa é uma frase que a gente colocou aí para chamar a atenção, e ela justifica a nossa tentativa aqui nesse momento, nesse encontro. De tudo que a gente observou no mundo, os países ou regiões que lograram êxito no desenvolvimento do seu local, da sua região, do seu país, foram os que apostaram nos fatores humanos internos e não ficaram esperando fatores externos ou fatores naturais para alcançar esse desenvolvimento. Eu poderia aqui citar diversos exemplos de países e regiões que alcançaram o verdadeiro desenvolvimento, e até esse conceito a gente tem que refletir sobre ele, mas no mínimo todos compreendem como sendo um lugar melhor de se viver, que as pessoas têm uma renda melhor, que têm acesso a melhores serviços públicos, ainda que o conceito seja diferente para um ou para outro, mas há consenso no que significa desenvolvimento. Mas o que eu estou chamando a atenção, e é o que justifica essa nossa tentativa aqui nessa palestra, é de que o desenvolvimento está interno, depende de fatores humanos internos, muito mais do que fatores naturais ou fatores externos. Nós não temos que ficar esperando as ajudas externas, eventualmente do governo federal, que é bom que venham, ou esperar descobrir
uma grande riqueza natural, porque nós temos vários exemplos de lugares que descobriram grandes riquezas naturais e o seu povo é extremamente pobre, ou seja, não é um lugar desenvolvido. Para a gente apostar nos fatores humanos, internos, daqui do Piauí. É daqui que vai brotar. Somos nós que somos os responsáveis. E é por isso que eu coloquei ali povo e líderes. Povo, porque nós não aceitamos líderes que não sejam derivados da legitimidade popular. Mas os líderes têm o papel de influenciar o povo. Então é quase que uma simbiose. Nós estamos aqui pela sensibilidade e pela decisão do povo. Mas nós temos a condição e o dever, como líderes que somos, de influenciar o pensamento coletivo, a ação coletiva, onde quer que estejamos. E não apenas os líderes políticos eleitos pelo voto popular. Os que estão na academia e têm credibilidade porque são doutores, são pesquisadores. O que dizem, o que falam, o que publicam tem relevância no pensamento coletivo da sociedade. Os líderes institucionais nem se fala. O poder judiciário, o poder legislativo, o Ministério Público, independente de não terem os que não foram eleitos, mas são líderes, então tem um respaldo popular e, portanto, o que dizem, o que fazem, o que falam, influenciam o povo, o pensamento coletivo. Assim como os empresários, os líderes empresariais têm uma responsabilidade enorme na condução dessa construção coletiva, porque são líderes. E eu, que sou empresário, pelo menos fui, não sei se depois de governador, como é que eu vou reaprender, mas empresário ninguém aprende, né? Está sempre se desafiando. Mas, por si só, temos nossos colaboradores, nossos fornecedores, nossos clientes, então exercemos um papel enorme nessa construção coletiva. Então, pessoal, o futuro do Piauí, o desenvolvimento real do nosso Estado, depende de nós, depende de quem está aqui nesse auditório. Não depende apenas do governo. Não depende apenas de um ou de outro setor, né? E, claro, nós, enquanto governo, temos a tarefa de propor, de induzir, de influenciar, até porque lidamos com o poder de executar o orçamento, de propor leis e normas. Então, realmente, nós temos uma tarefa nesse sentido também. Então, esse é o primeiro ponto, e é por isso que nós estamos aqui, ou pelo menos é o que a gente gostaria que ficasse claro para cada um de vocês. Bom, eu separei a apresentação em duas partes, uma com as premissas desse desenvolvimento de longo prazo que queremos, e outra parte com as áreas e estratégias principais que, na nossa visão, devem ser o caminho para a gente alcançar o desenvolvimento de longo prazo no estado do Piauí. Então, primeiro a gente tem que dizer o que a gente quer. Qual é essa visão de desenvolvimento de longo prazo? Onde queremos chegar? Qual o nosso objetivo? Qual a nossa meta? Então, eu tentei sintetizar em poucas palavras o que, pelo menos, eu acredito que seja o nosso sonho em matéria de desenvolvimento do nosso estado do Piauí. Então, é garantir o crescimento econômico acelerado, porque o crescimento econômico, ele possibilita a melhoria da renda das pessoas e, portanto, da qualidade de vida. Mas esse crescimento econômico, ele não pode ser concentrado. Então, nós temos que focar. Nós não podemos deixar de sonhar com o pleno emprego permanente. Quando a gente fala pleno emprego, é que todo mundo que está economicamente ativo tem a oportunidade de ter sua renda. Não necessariamente um emprego seletista, mas uma oportunidade de trabalho que gera renda para si e para a sua família. Então, esse tem que ser o grande desejo da sociedade, o pleno emprego. E vários países conseguiram isso. Estão já há 20, 30, 40, 50 anos em pleno emprego. Há países tidos como muito desenvolvidos
mas que não alcançaram essa meta. Então, nossa meta de desenvolvimento não é só ter o porto, ferrovia, grandes indústrias, e o povo continuar desempregado, sem renda, e necessitando, obviamente, dos programas que são absolutamente importantes de assistência social. E forte redução das desigualdades sociais. Essa é a grande chaga do Brasil. Um país em que 1% da população tem 48% da riqueza. Em segundo lugar está a Índia. Estou falando dos países grandes. Certamente tem países na África menores do que o Brasil, que tem uma desigualdade ainda maior. Mas estou falando dos países que têm aí pelo menos 50 milhões de habitantes para cima, por exemplo. A Índia tem também uma grande desigualdade, e a gente, quando visita a Índia, ou vê as imagens, vê ali também muita pobreza, muita miséria, porém lá a concentração de renda é menor do que no Brasil. 1% tem 41% da riqueza. Então essa é uma chaga. Se a gente não se incomodar com isso, a gente perdeu a sensibilidade. Então por isso que a gente tem que conjugar as três coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Para dar certo tem que ser ao mesmo tempo. Não pode crescer a economia para depois pensar em distribuir. Não, concentra mais. Nós temos que pensar um modelo em que cresça a economia e a gente reduz as desigualdades, porque o foco está no pleno emprego. Então esse é nosso grande desejo. Ampliar, portanto, substancialmente a classe média. Nós temos que ser um país de classe média e a pobreza tem que ser uma exceção. Bom, 3 diretrizes fundamentais para a gente atingir esse objetivo. Então são 3 ideias que a gente tentou sintetizar dessa forma, para que a gente tenha em mente o que é, quais são premissas fundamentais para isso acontecer, com base na experiência mundial. Ninguém aqui está inventando a roda. Então a gente colocou que o grande ponto é o estou chamando de super choque educacional e tecnológico. Por quê? Porque esse negócio de dizer que investe em educação e tecnologia ficou uma coisa assim meio que paisagem. Todo mundo fala que é importante, todo mundo faz ações nessa direção, mas a bem da verdade é que nós não estamos conseguindo, enquanto Brasil, estar realmente neste patamar de qualidade educacional, sobretudo na área tecnológica, que é o que gera de fato aumento de produtividade, portanto aumento de riqueza, portanto aumento de renda. Então quando a gente bota a palavra super choque, e eu vou já explicar isso aqui, é porque esse investimento da sociedade nessa área, ele tem que ser, além de robustecido, revisitado, revisado os seus métodos. Porque nós, enquanto país, já estamos gastando o mesmo percentual do PIB em educação do que a média da OCDE. E estamos ali na rabeira do PISA, que é o Exame Internacional de Avaliação da Educação. Como explicar isso? Não era só botar mais dinheiro? Não era só investir mais? E por que nós estamos investindo e não? Há um problema de método, sem sombra de dúvida. E segundo, essa educação, ela tem que ser voltada, ela tem que ter um forte componente tecnológico. E tecnológico eu estou falando no sentido amplo. Não é só inteligência artificial e digitalização, não. Tecnologia no sentido de que aquela educação, aquela pesquisa, aquele conhecimento acumulado que virou um método, virou um processo, virou um sistema que melhora a produtividade da economia. Então, tecnologia no sentido amplo. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Então, equilíbrio fiscal. Estado não emite moeda. Não emite título. Aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos o fazem. Tem bancos centrais estaduais. Aqui não tem. Então,
a gente não tem coisa. Aí é matemática simples. Tem negócio de macroeconomia aqui para Estado, não. Aqui a gente não lida com juros, com câmbio. A gente só lida com receita e despesa. Do mesmo jeito que tem o orçamento da família e das empresas de vocês. Então, meu amigo, não tem que discutir. Você tem que gastar o que tem e gastar bem para poder ter capacidade de investimento. E quando eu digo estabilidade institucional, é o que, infelizmente, o nosso país não tem vivido nos últimos 12 anos. A harmonia entre os poderes, há muito tempo a gente não está enxergando. E isso impede os eleitos de governarem, de conduzirem o futuro do país. E viram perde-perde. E viram perde-perde. Então, países que não têm estabilidade institucional e fiscal por várias décadas, não vão ter desenvolvimento de longo prazo. E, por fim, um item que eu acho fundamental. E aí tanto faz você pegar exemplos de países ditos liberais, quanto países que se dizem socialistas. Em ambos os casos, os que se desenvolveram foi os que abriram sua economia e que tiveram participação ativa do Estado. Isso é uma inovação na literatura. Era uma inovação até pouco tempo atrás. Mas, felizmente, vários economistas começam a entender que abertura econômica e participação do Estado não são contraditórios. Muito pelo contrário. É essa sinergia do poder público com o setor privado que gerará o desenvolvimento. Pega o exemplo da China. Lá eles se autodenominam socialismo ao modo chinês, para não fazer referência ao modo soviético. Mas o que é a China, desde Deng Xiaoping para cá? Abertura econômica, com o controle do Estado, mas o mercado atua fortemente na China. Tem bilionários, tem milionários, mas há uma participação ativa do Estado, não só no controle, não só na correção das falhas de mercado, mas também entrando com equity, com ação, com sociedade com o setor privado. Como aqui no Brasil, nós fazemos, a Petrobras tem dinheiro público e privado, o Banco do Brasil tem dinheiro público e privado, a Vale hoje é privada, mas ela foi criada com recurso público, e são campeões, são referências globais, Banco do Brasil, Vale, Petrobras. Então a gente tem que parar de ter esses radicalismos de parte a parte. Tem muita gente que defende aquele liberalismo total. Vamos pegar um exemplo do Japão. Todo mundo sabe que o Japão é um país liberal, país capitalista, bem desenvolvido. Pois lá, o Estado abraçou as 4 grandes companhias no momento do pós-guerra e colocou-as para cima. É o caso da Toyota, Mitsui, Mitsubishi e Sumitomo, Daihatsu. Então foi Estado junto com o setor privado. E não se trata de privilegiar, é o contrário. É saber reconhecer quem é que está trabalhando com eficiência e eficácia e num setor estratégico. Então, pessoal, aqui, na verdade, para mim, é a mensagem mais importante do ponto de vista de conceito que a gente gostaria de passar para vocês. Super choque educacional e tecnológico, estabilidade duradoura e abertura econômica com participação do Estado. Nos setores estratégicos, obviamente. Aquilo que não é estratégico não tem que ter Estado. Mas naquilo que é estratégico tem que ter Estado. Em todo lugar do mundo. Tem até a teoria, como é, Vitor Hugo, da escada. Os países que se desenvolveram de um jeito, aí na hora de ensinar os outros a se desenvolverem, ensina diferente. Eles usam diferente, né? É a teoria que ele sobe a escada e depois derruba a escada para ninguém subir, né? Bom,
E os valores, pessoal. Um projeto tem que ter valores. E esses valores têm que ser compartilhados pelo governo e pela sociedade. Então, o primeiro deles, integridade e transparência. Por isso que a comunicação é tão importante. Por isso que o nosso governo se esforça muito para tentar se auto-explicar, para que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Não só os poderes, que nós já o fazemos a prestação de contas a eles, mas ao povo, para ter legitimidade, para a gente convencer as pessoas de que o que nós estamos propondo é um propósito íntegro, é uma proposição que melhora a coletividade, porque não tenham dúvida, está todo mundo brigando pelos seus interesses diante do governo. Os setores produtivos lutam pelos seus interesses, os setores corporativos querem os seus interesses. Então é uma briga de interesses. E você tem que estar arbitrando todo o tempo, tomando decisões. Então, se a gente não for íntegro e transparente, a gente vai perder a legitimidade popular. A gente vai perder o apoio da sociedade. Por isso que se explicar de forma clara é fundamental para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga mexer em algumas caixas de maribondo e consiga tomar decisões difíceis, mas que melhoram a vida da coletividade. Eficiência. Não acredito em gestão, meu amigo, que não é medida. Se você não medir, não adianta de nada, ficar no achismo. Então tudo tem que ter indicador e resultado. Tudo tem que medir, tem que ranquear e tem que exibir o ranking, para que as pessoas saiam do lugar, se mexam, né? Copiem as boas práticas. Transformação digital é um choque de digitalização. Meus amigos e amigas, quem não fizer esse choque nos seus governos ou nas suas empresas, pode esquecer que vai perder o bonde da história. Você já imagina como é a vida hoje sem o WhatsApp? Você pode não ter o WhatsApp, mas é muito mais complicado para você ter a mesma velocidade dos outros. E há 10 anos atrás não tinha o WhatsApp. Hoje 90% da população do Piauí tem um smartphone. 90% da população. Lembrando que tem 62% que vive abaixo de 2 salários mínimos. Mas tem 90% da população que tem um smartphone. Por isso que o Chico Lucas está danado aí para devolver celular aí para o povo. Porque o cabo assim estrepa todinho para conseguir comprar um aparelho celular. E é smartphone. Não é igual aquele do Temicho não, que ainda é o da lanterninha. O cara já está lá no Zap Zap. Às vezes não tem um pacote de dados grande, mas ele consegue, né? Tá conectado. Então a gente tem que ter isso como um valor. É um valor nosso. Sustentabilidade ambiental. Quem achava que essa história de mudança climática era uma história da carochinha há 20 anos atrás, não acha mais hoje. Que era uma teoria da conspiração dos estados ricos, dos países ricos. Não dá mais para colar essa história, pessoal. Veja o que está acontecendo em várias partes do mundo e aqui no Brasil. E o Piauí é uma vocação. Isso pode virar dinheiro, renda, riqueza. Esse brand verde, ecológico, sustentável. É um valor que nós temos que, quem é humano, quem gosta do planeta, tem que ter esse valor, mas também até sob o viés econômico. Sustentabilidade ambiental pode sim gerar renda e riqueza. Deve gerar. Outro ponto muito fundamental: participação popular. Não existe essa história de sociedade dirigida por especialistas apenas. A gente tem que ter humildade. A gente que estudou mais, a gente que chegou onde chegamos, liderando nossas empresas, nossos governos, nossos grupos de pesquisa, a gente tem que ter humildade para ouvir a população, sempre que possível. Nós não podemos desprezar
conselhos, fóruns, conferências, redes sociais e beber sempre, ou pelo menos vez ou outra, na participação popular. Então isso tem que ser um valor para nós. A democracia refletida não só, meu caro desembargador Sebastião, nas eleições, que o Brasil já é um exemplo, mas refletida ao longo dos mandatos. Ao longo dos mandatos. E direitos humanos, que para nós é uma pauta muito cara e clara, que é a gente lutar por essa igualdade de oportunidades em todos os recortes da sociedade, em relação à população negra, às mulheres, aos povos originários, LGBT, todos têm que ter os mesmos direitos na nossa sociedade. Isso tem que ser um valor para nós. Então a gente resume essas premissas em 3 diretrizes e 6 valores que a gente queria colocar. Mas temos um grande desafio de curto prazo. Essa grande desigualdade social do nosso país gerou problemas, ou gera problemas enormes para a nossa população. Aí você não tem como no curto prazo, você não pode ficar esperando acontecer o choque educacional, esperando acontecer os grandes investimentos, esperando acontecer a grande geração de empregos, e o povo com dificuldades de sobreviver. Então a gente precisa fazer um forte investimento no curto prazo, e é assim que nós temos orientado o nosso governo. Aí sim, falando de curto prazo, um foco especial nessas 3 áreas. Saúde e saneamento, porque saneamento é saúde. Segurança e justiça, porque segurança não é só uma questão da polícia, é muito mais ampla, envolve toda a sociedade, todos os poderes. E assistência social, desenvolvimento social, especialmente na garantia mínima de uma vida digna. E graças a Deus, esse é um ponto que eu posso dizer que o Brasil amadureceu. Quando o presidente Lula lá atrás propunha, Nazareno, o Bolsa Família, o Fome Zero, a sociedade não estava madura naquele momento. Hoje está. Para entender que transferência de renda não é favor. É para a pessoa pelo menos sobreviver. Hoje é um programa constitucional. Nem na Constituição estava como direito fundamental. Foi o ex-deputado Nazareno que relatou o projeto de lei, a PEC, melhor dizendo, para colocar na Constituição, que é um direito fundamental comer, se alimentar. Então hoje é uma política que o Brasil é referência. Outros governos passaram e não ousaram. Pelo contrário, até ampliaram a transferência de renda. Então, isso aqui é o mínimo, né? A sociedade tem que ter isso como prioridade de curto prazo. Garantir alimento, água, energia, terra e habitação para as pessoas. E por fim, a gente tem que tocar na ferida. Quais são os destaques negativos que o nosso Estado tem, que a gente precisa atacar no curto prazo? Eu selecionei esses 4 porque, de fato, são situações que a gente precisa atacar e endereçar a solução do problema. Então, o esgotamento sanitário. O Piauí só tem 18% de cobertura de esgoto. E é porque Teresina vai chegar em 60%. Então, imagina o interior. Por isso que eu botei aí o interior. Porque a capital foi endereçada no momento da subconcessão. E agora nós faremos a concessão para os 224 municípios, com meta de universalização do esgoto, da água até em 8 anos e do esgoto em 12 anos, para todos os lares do Piauí. O analfabetismo, mas o analfabetismo de adultos e idosos, da geração que foi sonegada a educação. Porque sequer a educação era um valor da nossa sociedade. Hoje é. Hoje eu duvido que um líder se manifeste contra a educação. Mas há 40 anos atrás não era assim não, pessoal. A escola pública era de elite para
os abastados, e o povo não ia nem para a escola. Então nós conseguimos sair do último lugar, estamos no penúltimo, mas a meta está na primeira posição do Nordeste até o final desse mandato. E não é fácil, porque são normalmente pessoas com mais de 50 anos de idade, que moram na zona rural. Então tem até uma dificuldade de você convencer as pessoas, mesmo com incentivo financeiro. Mas nós avançamos muito nos últimos 3 anos e saímos, inclusive, do último lugar. Mas é um problema. Temos que atacar. Um outro que nos dói muito, e eu não vejo chocar tanta sociedade. Mortes no trânsito. Vocês sabiam que o Piauí, disparado, é o que mais gente morre de motocicleta no país? Mas é disparado, o segundo lugar fica longe. Então, pessoal, se a gente está preocupado em reduzir homicídio, e roubo e furto, morte no trânsito mata mais do que assassinatos, e as pessoas não se chocam, aí vem reclamar de blitz. Não vai ter reclamação que vai chegar nos nossos ouvidos, vai continuar aumentando e aumentando e aumentando e aumentando, até o povo sair do carro. Então não contem com a gente para não enfrentar essas 3 questões aqui, são questões de honra para nós. A gente realmente, no curto prazo, dá solução. No curto prazo. E temos um desafio, né, minha querida Regina, meu querido Carlos Augusto, nos nossos sistemas de ressocialização. A polícia, obviamente, está atuando mais, está aprendendo mais, mas nós temos que acreditar no sistema socioeducativo e no sistema penitenciário para ressocializar essas pessoas. Então, também é um desafio que o Maranhão, recentemente, enfrentou. Saiu do pior sistema para um dos melhores sistemas, bem aqui do nosso lado. Então, a gente tem que saber reconhecer os problemas e reconhecer as vitórias, as virtudes de cada lugar e aprender com quem fez. Bom, então só querendo explicar melhor, o que é esse super choque educacional e tecnológico? Como eu disse, alfabetização na idade certa, escola de tempo integral e ensino técnico e tecnológico tem que ser universal. Todas as crianças do Piauí têm que se alfabetizar até os 7 anos de idade. Se os nossos filhos que estudam na escola privada se alfabetizam com 6, com 5 ou com 4, como é que a gente não vai? Essa é a primeira igualdade de oportunidade. Primeira é a oportunidade de viver, de nascer e de viver. Depois, é se alfabetizar na idade certa. E por que é tão importante ser na idade certa? Para não jogar dinheiro público no lixo. Uma criança que não se alfabetiza com 6 ou 7 anos, ela vai passar o fundamental inteiro sem aprender muita coisa. Então vão ser 9 anos ou 12 anos com a criança na escola, o poder público bancando, e a criança não está aprendendo nada. Então tem que ser algo universal. Educação em tempo integral não é uma opção. Todas as escolas do Piauí serão em tempo integral. As do Estado já serão até o ano que vem. E nós vamos fazer um grande pacto com os municípios, já estamos fazendo. Mas claro que é um período tortuoso esse das eleições, para você pactuar metas de longo prazo. Mas passando as eleições, nós vamos estar junto com os 224 prefeitos para fazer o plano 1 a 1, para a gente ter todas as escolas públicas do Piauí, o menino, a menina, estudando 9 horas por dia. Foi como eu estudei, foi como boa parte de vocês estudaram. E por isso que foram bem-sucedidos. E o ensino técnico é uma ferida. A média da OCDE é 44% dos alunos do high school, do ensino médio, fazendo o técnico, o ensino técnico. No Brasil é 10%. Sabe quanto é do Piauí hoje? 55%. É o primeiro lugar disparado do Brasil. Isso vai dar mais acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Então não pode ser uma opção. Estudou na escola pública de ensino médio do Piauí, o aluno vai estar estudando 9 horas por dia e fazendo um curso técnico simultaneamente. Não vai ter escolha. Vai ser assim. Por isso que a gente chama de super choque. É algo universal. É algo que não vai ter escolha. Porque nós temos que acreditar nessa diretriz. Por fim,
aí vai mais para o ensino superior, as nossas universidades do Brasil precisam fazer uma reflexão sobre os currículos dos cursos, sobre a oferta de cursos. A gente tem que priorizar as nossas vocações e as nossas oportunidades. Tem uma sigla mais nova, não tinha esse A antes, era só STEM, agora tem esse A no meio, até porque a parte de arte está cada vez mais valorizada pelo processo criativo, ainda mais com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai fazer muita coisa, até a criatividade. Então você tem mas olha, ciência, tecnologia, engenharias e matemática tem que ser um foco do nosso ensino médio e do nosso ensino superior. Governos e sociedades digitais. Pessoal, nós estamos diante de uma nova era. Uma nova era da inteligência artificial. Se preparem, porque nós aqui vamos preparar em massa os nossos estudantes para essa era. Foi o primeiro estado do Brasil, e talvez do mundo, a colocar a IA como disciplina obrigatória no ensino médio, em parceria com o Google. Por quê? Porque a gente não sabe mais nem como é que vai ensinar a nova geração. É a primeira vez na história que uma geração vai ter dificuldade de ensinar a seguinte, porque a mudança é muito radical. Então a gente tem que se preparar para isso. E pesquisa e desenvolvimento, P&D, nas áreas estratégicas. Então é isso que a gente chama de super choque educacional. Essa estabilidade institucional e fiscal eu já falei. É ter um governo que seja forte, não no sentido de ser autoritário, mas no sentido de que possa governar, possa implementar o seu projeto. E isso só é possível na democracia com poderes harmônicos. Com os poderes harmônicos. Independentes como são, mas harmônicos. Dialogando, se aproximando, para poder ter um governo forte, um governo que implemente aquilo que se propôs, aquilo que o povo aprovou. Então, isso é que a gente chama de estabilidade institucional. E estabilidade fiscal é para ter capacidade de investimento. Eu queria até pegar, não sei se é o outro está aí, o outro, só um gráfico, bota bem a outra, uma tabela, só para vocês entenderem o que significa maior capacidade de investimento na prática. Na prática. Eu vou só mostrar isso bem aqui. Olha o que aconteceu com a capacidade de investimento público do estado do Piauí nos últimos anos. Nunca passava de 1 bilhão. Normalmente era abaixo de 700 milhões por ano. E nunca passava de 10% da RCL. Em 21 chegou a 15% da receita, ou seja, 1,7 bilhão investidos. O Estado investindo, bens de capital, estrada nova, colégio novo, hospital novo. 2022 quebra o recorde de novo. 2,6 bi, 19% da RCL. Bate em 23 de novo, 2,7 bi, 18% da RCL. E esse ano nós estamos prevendo mais de 3 bi. O que isso significou na prática? Olha isso aqui, pessoal. Olha a renda média do Piauí comparada com a do Brasil. Olha o salto que ela está dando aí nos últimos 3 anos. Nós já passamos de 70% da renda média do Brasil. Já passamos para a 2ª posição do Nordeste. E tem gente que só quer ficar olhando para o Ceará, para Pernambuco e para a Bahia. Olha a renda média aqui dos estados. O que adianta ter PIB e o povo não ter renda? Não adianta nada, senhoras e senhores. Queremos PIB, mas queremos renda para a população. É o dado do IBGE. Esse dado não é meu. E vamos passar para o primeiro lugar no ano que vem. Não tenho dúvida. Com todo respeito à minha amiga Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte. Mas nós vamos passar. Vamos passar. Mas nós não vamos parar por aqui não. Porque o Nordeste, no contexto do Brasil, está muito distante. Então nós temos que ousar superar a média nacional. Hoje está 1.342 o Piauí e a média nacional 1.800.
Se a gente repetir esse crescimento do ano passado para cá, 4 anos seguidos, a gente passa da média nacional. Se repetir por 10 anos seguidos, a gente vai brigar nas cabeças ali com São Paulo e Santa Catarina. Então, já fizemos, por que não podemos repetir? Por que não podemos repetir? E na posição do Brasil, ó, 25º, 23º, 24º, o que mudou de 20, 21, 22, 23? O que foi? Capacidade de investimento do Estado, que alavanca o investimento privado. Não é que o investimento público resolve, não, mas ele alavanca o privado, ele se junta com o privado. E se o governo, que pode tomar risco, não está investindo, meus amigos, imagine um empresário que está doido para ganhar dinheiro, se ele vai investir. Quer dizer, a gente fala assim, né? Os empresários tomam risco, tomamos mesmo. Mas quem toma mais risco é o Estado. Ou deve tomar. Então, na hora que o cidadão está vendo que o Estado não está investindo, meu amigo, que não está com as contas em dia, ele cai fora. Os daqui ou de fora. Tá? Então pode voltar lá para a outra apresentação. Então era só para mostrar a importância da gente ter capacidade de investimento, da gente ter estabilidade fiscal, equilíbrio fiscal, receita, despesa. Não podemos vacilar nisso. Não podemos nos contentar que essas crises são cíclicas. Nós temos que ficar aí 30 anos investindo mais de 10% da receita. 30 anos desse jeito. E temos que tomar providência. As crises são cíclicas, mas a do Estado do Piauí a gente vai ter resiliência para superá-las. Abertura econômica com participação do Estado. Nacionalização e internacionalização da economia local. Pessoal, o Estado tem que se abrir. Ambiente de negócio. Pessoal, isso aqui é regra, não tem esse negócio de ideologia não. O ambiente de negócio tem que ser favorável para os empreendedores empreenderem. Burocracia tem que ser menor. Estado não é rival de empresário e vice-versa. Claro que o Estado tem que cumprir a lei quando algum empreendedor não quer seguir a regra. Mas o ambiente tem que ser de cooperação. Tem que ser de cooperação. Incentiva o empreendedorismo. Nós temos cada vez mais que ter gente empreendendo. Isso aprende também na escola. Nós não podemos esperar que o cara aprenda somente na dureza da vida. Lá no ambiente escolar tem que ter um incentivo, por isso a nossa parceria com o MIT, para fazer isso. Participação ativa e eficiente do Estado nas áreas estratégicas. É um conceito novo que surge, Estado empreendedor. Por isso a Invest Piauí. A Invest Piauí é o nosso BNDES Par. É que tem capacidade nos setores, não é em qualquer setor, é no setor estratégico. Difícil de romper barreiras, como mineração, energia, agro. A Invest tem até esse poder legal de fazer investimento junto com o setor privado. Então é um instrumento poderoso. Repito, não estou advogando que o Estado saia o intervencionismo, esqueça essa palavra. Eu estou falando de Estado empreendedor, que seja eficiente, inovador, às vezes até mais rápido que as empresas. Às vezes até mais rápido que as empresas. Grande sinergia entre setor público, setor privado e sociedade civil. Isso aqui é o grande desafio. A gente está na mesma direção. E essa palestra é exatamente para isso. E a segunda parte. Já passamos da metade, tá, pessoal? Eu estou me empolgando, mas eu estou controlando aqui o tempo. Até beber uma água aqui para eu me acalmar mais. Eu me empolgo aqui, ó. Prometi acabar antes de 8h30, tá? Bom, segunda parte. A gente tem que ter áreas prioritárias. Não dá para atacar tudo ao mesmo tempo. Tem que ter olhar para o que tem vocação. Olhar para o que a gente tem vantagem competitiva, comparativa. E ter estratégia. Bom, a gente separou aqui empreendimentos de grande porte, médio porte e pequeno porte. Todos são importantes. Todos são importantes. Os de grande porte são capazes de induzir os de pequeno porte e são capazes de gerar divisas para o Estado. E os de pequeno porte são os que geram os empregos.
na sua grande maioria. Então a gente tem que estar fazendo as duas coisas, tá? Então, grande porte, olha a palavrinha-chave, agregação de valor. Todo mundo aqui concorda que a agropecuária é uma vocação do Piauí, não é verdade? Uma vocação da nossa história, da nossa cultura, nossa tradição. O Piauí e o Maranhão são os estados que têm maior população no campo até hoje. 33% do povo vive no campo. E olha que Teresina e Parnaíba só tem 4% que vive no campo. Imagina como é no interior. Dá 70% em alguns municípios. 60%, 50%. Então, é claro que é uma vocação nossa. Se as pessoas permanecem no campo, elas estão tendo alguma atividade. Ainda que de subsistência, mas estão lá, apostando na vida no campo. Mas o grande salto que a gente precisa dar é o da agroindústria. É a agroindústria que vai gerar, aí sim, melhores empregos no campo, melhores oportunidades de renda no campo, melhores oportunidades para o pequeno produtor. Vou citar um exemplo. Eu estou indo sexta-feira em Cristino Castro, para o lançamento da pedra fundamental de um laticínio, chamado Vale do Gurgueia. Ele vai comprar leite de 1.000 produtores familiares. Vai processar 300 mil litros de leite por dia. Hoje o Piauí todinho produz 160 mil litros de leite. E consome 1.300.000. Não é óbvio que está faltando a gente fomentar essa cadeia? Dar as mãos? Pois vai ter lá. Vai comprar de 1.000 famílias. Então, a agroindústria agregou valor, compra a produção, gera riqueza, gera emprego, gera renda. Esse é o passo que a gente tem que falar. Por isso que a gente tem falado muito em frigoríficos, em usinas de etanol, usinas de biodiesel, algodoeiras, sementeiras, para a gente poder induzir essa agregação de valor. E lembrando, nós somos a coqueluche do momento. O Matopiba hoje é o Mato Grosso de 15 anos atrás. Marcelo esteve lá, viu também o que eu pude ver. Cidades que tinham 15 mil habitantes, em 10 anos passaram a ter 100 mil habitantes. 20 indústrias numa cidade. Por que isso não pode acontecer e vai acontecer em Uruçuí, em Baixa Grande do Ribeiro, em Bom Jesus, em Corrente, em Monte Alegre e tantas outras? 15 anos atrás. É só, aqui o benchmark é Brasil, não é mundo não. Porque nessa área de agro e pecuária, nós damos a aula para o mundo. Brasil, Estados Unidos e Índia dominam o setor. A Argentina também muito forte. Então aqui nós temos que só olhar para os vizinhos que estão alcançando prosperidade no campo. E claro, procurando fazer até melhor. Até melhor. Energias renováveis e indústria de produtos verdes. Quem já teve a oportunidade de visitar uma usina solar, uma usina eólica, vê o gigantismo daqueles equipamentos. Eu vou dar um exemplo só. São Gonçalo do Gurgueia é uma cidade de 3 mil habitantes. Montou uma usina da Enel de 900 mega. Só para vocês terem ideia, essa usina é 4 vezes Boa Esperança. A grande obra de infraestrutura do Piauí da década de 70. Cadê o Júlio? É 70 ou é 60? 70. Produz menos de 300 mega. Essa usina de São Gonçalo do Gurgueia solar produz 900 mega. No processo de construção dessa usina, foram gerados 3.500 empregos. Numa cidade de 3 mil habitantes. Então, claro que gera um desenvolvimento. Claro que muda a realidade desses municípios. Porém, não gera tanto quanto você agregar valor a essa energia. E o que é a agregação de valor da usina solar, da usina eólica e da usina hidrelétrica? É um novo combustível que vai ser gerado a partir delas. O pessoal reclamava quando a ex-presidenta dizia estocar o vento, né? Mas na prática é isso. Essa energia, ela virá uma molécula que eu posso transportar e usar na indústria. Esse é o pulo do gato. Sair do óleo e gás, sair do carvão, do diesel, da gasolina e ir para a amônia, para o metanol, para o hidrogênio.
todos feitos com energia limpa. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que quer torcer contra isso, mas é inexorável, é irreversível. Alguns vão ficar vendo a banda passar, reclamando, mas vai passar. Porque esse é o mundo. E eu, quando faço as missões internacionais, não é só para fazer diplomacia. Eu vou às indústrias para saber se essas metas de descarbonização, essas indústrias que estão dizendo que daqui a 20 anos não vão mais queimar carvão, não vão mais queimar diesel, se isso é verdade mesmo. E o pior ou o melhor, é verdade mesmo. As metas estão sendo levadas a sério pelas empresas. Não são mais só os governos falando sozinho. Não é mais só gente pousando para foto na COP, não. É realmente algo inexorável. E o Piauí tem vocação para isso, meu povo. E é por isso que quando eu me dei conta disso, botei muita ficha nisso. É uma vocação nossa. E eu digo mais, a verdadeira industrialização do Nordeste do Brasil está nisso. Porque as tentativas de industrializar o Nordeste, todas elas têm um componente artificial. Por isso que nós nunca passamos de 14% do PIB. 50 anos, senhoras e senhores. 29% da população e 14% do PIB. Porque a indústria, meu caro Zé Filho, é que gera esse poder. Mas tem que ser uma indústria baseada nas nossas vocações. E essas aí são as vocações. Terceiro ponto, minério. Essa eu nem botei no meu plano de governo como destaque. Porque realmente a surpresa veio depois que eu tomei posse. Então, nós já está em operação a mina de níquel lá em Capitão Gervásio, já tem a reserva de ferro já cubada lá na região de Curral Novo, Paulistana, São Raimundo Nonato, mas ela é ferrovia dependente, só quando a Transnordestina, se Deus quiser, vai ficar pronta, é que ela vai ficar viável. Mas minério no norte do Piauí, a menos de 150 quilômetros do porto, isso aí eu não... Fui lá, sábado de carnaval do ano passado, mais de um ano atrás, eu fui lá. Pousei até de helicóptero, fui no helicóptero da polícia para poder ver. Eu não acreditava. Aí vi aquilo, começando a produção. Pois nesse um ano, senhoras e senhores, esse minério de ferro de Piripiri, ele já gerou 7 navios de grande porte indo para a China, saindo de Piripiri de caminhão. Está tendo engarrafamento na BR ali. 120 caminhões por dia, gerando ferro de alto teor, que vai rodoviariamente, para você ver a qualidade disso. Então surge uma nova oportunidade, e claro que a gente tem que fazer isso com responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Esse setor da mineração, ele já passou por vários desafios e vários problemas, e é claro que nós temos que estar atentos a isso. Mas é uma oportunidade, e nós não vamos ficar só minerando, temos que industrializar esse minério. Temos que ter indústrias, cimenteiras, siderúrgicas e todas, dentro do nosso estado. Dentro do nosso estado. E teremos. É a nova fronteira mineral brasileira. E logística, pessoal. Pessoal, olhe para o mapa. Piauí está numa posição estratégica no norte e nordeste. E está numa posição estratégica em relação ao Atlântico. Isso é vocação. Singapura não tinha nada disso, não tem nada disso. A única coisa que eles apostaram foi a posição geográfica. Hoje é o maior porto de contêiner do planeta. Uma ilha de 40 quilômetros por 20 quilômetros. 5 milhões de habitantes. É o terceiro maior hub petroquímico do mundo, sem nunca ter visto uma gota de petróleo. É o quinto maior hub da indústria farmacêutica do mundo, sem não ter nada de biodiversidade. E gerou um país que tem a renda per capita maior que os Estados Unidos, sem nenhum produto natural para exportar. Nenhum.
Então, meus amigos, vamos aproveitar a nossa logística também. Os empreendimentos de médio porte, grande destaque, a meu ver, TICs e IaaS, né? Tecnologia da informação e inteligência artificial. Esse é o novo mundo. Você pegar a lista das 10 maiores companhias do mundo, 8 são desse setor. 10 maiores companhias do mundo, 8 são desse setor. É a Louis Vuitton no meio e uma petroleira no meio. O resto é TI. O resto é TI. Então não tem como a gente não... E qual é o insumo da TI? Alguém sabe? Cérebro. E nós temos bons cérebros aqui. Basta canalizar para essa área bem aqui. E aqui o povo gosta de estudar. É o que a gente precisa para essa indústria. Tá? Turismo. Brasil absurdamente subaproveitado. Piauí mais ainda. Aí nesse ponto nós podemos olhar para o Ceará. E devemos olhar. Porque há algumas décadas atrás colocaram como setor número 1. Então aqui tem uma área enorme para a gente aproveitar. Não só nos polos já mais ou menos consolidados do litoral e da Serra da Capivara, mas vários outros polos. Então aqui temos muita oportunidade e vamos aproveitá-las e copiando os modelos que deram certo no Brasil e no mundo. Sem nenhuma vergonha de dizer, como eu falei, a gente tem que estar dizendo que a gente é bom, sabendo que a gente é ruim, quem faz bom, copiar. É assim que a gente vai melhorando. Saúde e educação, somos uma referência, só que uma referência regional. Podemos ser uma referência nacional e internacional. E essa área, que é a área que está mais crescendo no mundo agora, junto com as tecnologias da informação, é a área de biotech. Essas ciências da vida. Essa é uma área que cada vez mais as pessoas vivendo mais, procurando bem-estar. É igual os Ozempic da vida. Eu até tentei tomar, mas não deu certo não. Mas vocês sabiam que a Novartis, Novartis ou Novartis? Novartis, ela é uma empresa dinamarquesa. Ela sozinha vale mais do que o PIB da Dinamarca. O que é aquela empresa? Uma empresa de biotech. Tá? Então essa é uma área que a gente tem que estar atento e eu vou explicar porque que a gente tem uma grande oportunidade. E os impedimentos de pequeno porte. Esses, talvez não, com certeza são os que estão explicando por que o Piauí tem um PIB baixo, mas tem a segunda melhor renda do Nordeste. É isso aqui, ó, os empreendimentos de pequeno porte. Agricultura familiar e economia criativa. Mas nós temos que vê-la. Economia criativa, quando a gente fala, pessoal, é gastronomia, setor de moda, setor de cultura, audiovisual. Os setores mais empregadores são esses aqui. E nós temos que estar de olho, porque é uma vocação nossa. Mas nós precisamos profissionalizar mais. Não pode ser mais de maneira improvisada. Tem que ser um cooperativismo profissional. Sob pena da gente não conseguir competir. Sob pena de ficar esses setores dependendo sempre da intervenção estatal. E não é preciso isso. O Estado tem que ser um impulsionador, mas tem como eles serem absolutamente competitivos. Veja a cadeia do mel. Cadê o Samuel? Está ali. Veja a cadeia do mel. Piauí é o maior exportador de mel do Brasil. Então aquilo que a gente detectou hoje de manhã lá, que o leite é um destaque negativo, que nós consumimos 1.300.000 litros de leite por dia e só produzimos 150.000, o mel é o contrário. Nós temos dezenas de milhares de famílias que estão mais do que dobrando sua renda, porque tem sua roçazinha, mas tem a colmeia também. Então, se a gente acertou no mel, por que a gente não pode acertar na fruticultura, no pescado, no leite, no ovino e caprino, que são naturais da nossa região, né? Bom, então só para citar, aqui só para a gente não deixar de citar, todos os itens, agroindústria, esqueci de dizer, packing house. Packing house são aquelas estruturas para agregar valor nas frutas. Quem conhece Canto do Buriti sabe da nossa produção de melão. O Piauí produz 15% da produção de melão do Brasil. Uma indústria faz isso. Lá em Canto do Buriti. Tá?
planta irrigado. E aí, ó, não esquecer, grandes sistemas irrigados. O Piauí já tem a segunda maior fazenda irrigada do Brasil. Quem é que sabia disso? 12 mil hectares irrigados. O que significa irrigação, pessoal? Não é só segurança para plantar, não. É 3 safras no ano, meu amigo. Triplica 3 vezes a produção. Então nós temos que apostar nisso. E nós temos água. E vamos usar a água adequadamente. A gente tem que pensar no uso sustentável da água. Não é no não uso. Vamos ficar só olhando ou vamos gerar renda para o povo? É o uso sustentável da água. Não é o não uso. Tá? Então, sistemas irrigados, estive lá com o Marcelo, também se impressionou. E olha que ele vive na fazenda dele lá em Santa Luz. Mas é um colosso. Você imaginar um pivô central de 1.200 metros de raio. E o negócio gira no círculo, né? 1.200, 1,2 km de raio. O pivô central. Lá em Baixa Grande do Ribeiro. Bom, já falei aqui. Usina solar, usina hidrogênio. O que vai acontecer quando tiver o hidrogênio, pessoal? Nós vamos parar por aí? Não. Nós temos que criar um cluster industrial verde. Por isso que eu disse, é a verdadeira industrialização. Produzir produtos verdes. Não é verde na cor, é verde na energia que usou. Aço, produzido com energia limpa, com hidrogênio e não com carvão. Fertilizante, produzindo com hidrogênio e não com gás natural. Transporte de navio, deixar de ser diesel e ser amônia verde. Transporte de trem. Então, nós temos ali, naquela região norte do estado, que pensar desde já num cluster industrial para produtos verdes. Aí sim, esse é o grande salto no futuro. Esse é o grande salto. Mineração, já falei. Grande possibilidade de outros minerais críticos. É importante observar cada vez mais. Lítio, cobalto, manganês, terras raras, grafeno. Né? É o que gera grande atrativo para a indústria. Nosso estado nunca foi pesquisado. Você sabia disso? Que o estado do Piauí nunca teve o detalhamento. Porque a CPRM fez o Brasil todo e não fez. Piauí e Maranhão. Por isso que estamos descobrindo, meio que na experiência, empiricamente. Então a nossa ideia é mapear, gastar realmente muito recurso aqui público para mapear isso ou incentivar os privados. Então a região norte não vai precisar mais mapear, porque esse ferro, os empreendedores que estão atuando lá já estão mapeando tudo, 100%. 100%. 100% mapeado. Logística, pessoal. Agora aqui um ponto importante. Olha o nosso estado aí, como ele é bonito. Né? Só que ele é comprido. Litoralzinho de 66 quilômetros, mas o mais bonito do mundo. Mas ele vai, ó, enlarguecendo. Então o que a gente precisava fazer? Ou precisa fazer? Conectar o norte com o sul. Não pode ser 2 Piauí. Outrora, a discussão, quando meu pai era deputado estadual, a grande discussão do país, do Piauí, era a criação do estado do Gurgueia. Hoje não se fala mais nisso. De fato, nos últimos anos, houve uma integração maior. Mas precisamos integrar mais. Precisamos integrar mais. E aí vem a ideia, como ligar? Vamos continuar na lógica só da rodovia? Tudo bem, vamos fazer rodovia. Foram feitas muitas rodovias no governo Hélio, no governo Wilson. Nós agora estamos tendo que refazer, porque já tem mais de 10, 15 anos. Vamos duplicar? Vamos. Pedimos para o Lula botar no PAC, duplicação de Teresina até Parnaíba, de Teresina até Picos. Vamos duplicar, beleza. Vai acontecer. Demorou, mas vai acontecer. Vamos criar mais BR. Pedimos para botar a 330, botou no PAC. A 235, Marcelo botou recurso. Vamos fazer o anel da soja. Está sendo feito o anel da soja. Mas será que a gente vai ficar só no modal rodoviário?
ou a gente vai passar para o que o mundo fez? Hidrovia e ferrovia. Né? E aí não fazia muito sentido pensar nisso sem ter o porto. Por isso que a gente trabalhou silenciosamente, e ainda hoje trabalha silenciosamente, para poder colocar de pé. E não é um porto, apenas o terminal pesqueiro, que é o que a gente vai inaugurar agora, não. Eu estou falando de um porto que vai ter todos os tipos de produtos. Na hora que você passa a ter o porto, muda a lógica. Você passa a tentar integrar esse cerrado produtor nosso, que hoje vai todo para Itaqui, a exportação de caminhão. Começa a pensar, por que não, Luiz Correia? Se é rodoviário, dá mais ou menos a mesma distância. Estou vendo aqui o Cornélio, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Mais ou menos a mesma distância, dependendo da posição da fazenda. Se estiver ali em Bom Jesus, está até mais perto de Luiz Correia. Se estiver ali em Uruçuí, vai estar mais perto de Itaqui, mais ou menos. Mas nós temos o Rio Parnaíba. E passou a virar uma obsessão nossa. Tornar ele navegável. E a boa notícia é que ele é navegável. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. E é um investimento de 700 milhões de reais, alto, mas não é. Um estado que investe 3 bi sozinho, tu imagina com a ajuda do governo federal. E nós não precisamos nem de orçamento geral da União, senador Marcelo, senador Wellington. Já tem o dinheiro da privatização da Eletrobras, que é para o Rio Parnaíba. 3 bilhões e meio. Só precisa aqui de 1 bilhão para cá. O presidente Lula já deferiu. O ministro Rui já botou no PAC. Já estou tratando com o ministro Valdez para colocar no comitê de bacia, que é quem aprova o uso do recurso. E nós vamos tornar navegável com calado de 3 metros, que é o que é necessário para a barcaça, e vai se tornar viável. Pelo menos um ganho de frete de 25% a menos. Isso antes, Cornélio, do choque de preço do frete que vai ter em função dessa decisão do Supremo que vai estabelecer novos normativos aí para os caminhoneiros. Então você vai ter um choque no frete. E aí? Tem que ir para a hidrovia, tem que ir para a ferrovia. E o ferro de Piripiri? Aí não precisa nem dinheiro público. É autorização. O governo dá autorização para o privado construir. Uma ferrovia, senhora, que já teve trem circulando até 1998. Mas não tinha carga. Aí se parou, deixou de ter o interesse. Você não pode fazer a obra de infraestrutura porque você quer fazer. Ah, eu vou fazer uma ferrovia. Ah, eu vou fazer uma hidrovia. Não faz. Você faz se tiver a demanda de carga. Agora tem carga. Tem a soja, o milho, o algodão do sul e tem o minério de ferro do norte. Aí faz sentido ter porto, ter hidrovia e ter ferrovia. E claro, não vamos deixar de ter as rodovias cada vez melhores. E a nossa transnordestina, se Deus quiser vai ficar pronta, ela vai viabilizar ali o minério de ferro do sudeste, do Piauí. Então a gente estava aqui produzindo riqueza e exportando por Itaqui e por Pecém. Nada disso. Agora é a riqueza do Maranhão e do Ceará que vai ser exportada pelo porto do Piauí. É isso que vai acontecer a partir de agora, vocês vão ver. É isso que eu confio. E tem que pensar assim grande. Não tem medo não dos agouros, né? De alguns. Porto Piauí. O que é que vai ser o Porto Piauí? Terminal pesqueiro era só para deixar de dizer que ele não existia. E também porque era mais fácil de aprovar, né, Vitor Hugo? Aprovamos, fizemos, beleza. Mas vai ter um berço, um terminal de soja, de granéis sólidos vegetais. Vai ter um de ferro e vai ter um de derivados de hidrogênio, para exportar. E importar. Nós vamos importar fertilizante e combustíveis líquidos. Vocês sabiam que o Piauí perde 500 milhões de reais por ano por não importar fertilizante por aqui e por não importar diesel por aqui? 500 milhões ano. 500 milhões ano só por causa desses dois produtos, fertilizante e derivados de petróleo. E vamos ter também o terminal pesqueiro, o terminal turístico, terminal de contêineres. Claramente não vai ser a grande vocação do Piauí, terminal de contêiner, porque o nosso mercado consumidor é muito pequeno.
Então, claro que o terminal de contêineres não vai ser tão robusto, mas vai ter também, pela posição logística que nós temos, e porque os portos brasileiros estão todos sobrecarregados. Tem espaço. Esse arco norte do Brasil cresceu enormemente. Tem espaço para vários. Tem espaço para ampliar Pecém, ampliar Itaqui, Porto no Pará e o Porto do Piauí também, claro. E botei em destaque aí essa palavrinha, transshipment. O que é isso? É você passar a carga de um navio para o outro, no mar. Isso vai possibilitar mais velocidade para o nosso caso. Eu vou falar muito disso. Tanto a soja quanto o ferro, a gente vai poder fazer uma operação. A gente fechou um acordo, ainda é um acordo de entendimento, com a Rock Tree, uma gigante que a sede é lá em Singapura. Eles já estão operando o minério de ferro lá de Corumbá, do grupo JBS, que desce pelo Rio Paraguai, sai lá na Bacia do Prata, lá no Uruguai, e eles operam um Capesize, um navio gigante, 200 mil toneladas, vem da Barcaça do Rio para o Capesize, lá no Uruguai. O ferro de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, está fazendo isso. Por que o nosso ferro não pode fazer a mesma coisa? Por que não pode fazer a mesma coisa? Só aqui que não vai dar certo? Aqui é que vai dar certo mesmo. E um dado importante para vocês terem noção: a Indonésia saiu de 30 milhões de toneladas ano de exportação nos seus portos para 600 milhões de toneladas ano. 20 vezes mais em 12 anos. Com que ferramenta? Transshipment. Indonésia é cheia de rios, cheia de floresta e cheia de recursos naturais. A solução que venceu lá foi o transshipment. E a gente aqui agradece a Marinha, não sei se o Zé Eduardo está aqui, está ali, tem dado todo o suporte, porque aqui a autorização que eu preciso é da Marinha. Porque a operação em terra, ela é uma balsa oceânica que vai ser carregada com ferro. Então não tem problema ambiental para ser discutido. Mas tem a questão da navegação, e é a Marinha que é a autoridade, e já estamos tendo todo o suporte da Marinha também nessa questão. Ela que tem nos ajudado muito no porto. Bom, já falei bastante das TIs e IAs. Isso aqui eu não posso deixar de revelar que aqui é o setor que eu mais acredito. Tá? Esse aqui é o setor que eu mais acredito. Por quê? Porque a barreira de entrada dele é o quê? Cérebro. Ele não tem barreira de entrada de infraestrutura. A internet já está praticamente universalizada. Temos que reforçar, claro, 5G, 6G, mais velocidade, mas ela é já quase... Então aqui a barreira de entrada é formar cérebros. E a era do conhecimento, a riqueza está aqui. Então essa aqui é a área que eu mais acredito. Essa nova geração do Piauí, esses estudantes aí de 10, 12, 15, 18 anos, eles vão surfar nessa onda. Já estão surfando. Vão surfar mais ainda, porque vai ter um super choque educacional e tecnológico para exatamente criar milhares e milhares de startups, milhares e milhares de programadores, milhares e milhares de designers, de chips, e todas essas áreas relacionadas às TICs e às IAs. Inclusive, pessoal, Piauí é o primeiro estado do Brasil e talvez do mundo que vai criar, preciso que a Assembleia, se Deus quiser, vá aprovar, Franzé, Fábio, aqui, a Secretaria de Inteligência Artificial e Economia Digital. Vocês terem uma ideia? Os Emirados Árabes Unidos, Dubai, Abu Dhabi, todo mundo já ouviu falar, alguns já foram, eu já tive algumas vezes, e tem petróleo que não acaba mais. Criou o Ministério da IA em 2019. Lá tem um Ministério de Estado de Inteligência Artificial. Já desde 2019. Só tem menino besta ali, né? Só tem gente besta. Pois esse país, próspero no petróleo, criou um ministério. Então aqui a gente não é Dubai ainda, mas a gente está criando a nossa Secretaria de Inteligência Artificial. Eu convidei o André Macedo, que é doutor em Inteligência Artificial pela nossa federal, e nós vamos produzir isso aqui na nossa secretaria. Então, formação em massa de profissionais, distritos e hubs tecnológicos, não apenas em Teresina, temos que ter em Parnaíba, em Picos, em Floriano e em Bom Jesus. Bom Jesus especificamente voltada para o agro.
Temos que ter quase que uma Embrapa estadual para fazer parceria com a nossa Embrapa. Parcerias têm que ser globais. Aqui não tem negócio de parceria local, não. Aqui esse é um negócio muito concentrado. Então, ou você conversa com o Google, com o Amazon, com o Microsoft, com a NVIDIA, né? Ou você vai ficando para trás. Então, nós temos a parceria com a Google, com a Amazon, com o MIT no programa de empreendedorismo. E essa nova era da inteligência artificial, capacitação em massa. Como eu disse, todos os alunos da rede pública do Piauí terão inteligência artificial como disciplina obrigatória. Todos, 120 mil alunos. Então, que as escolas privadas levantem aí os pés e ensinem também. Porque a pública vai ensinar, tá? Porque isso aqui vai mudar a vida em sociedade. Radicalmente. Repetindo, a geração vai ter dificuldade de ensinar a geração subsequente. Por quê? Porque a mudança é muito radical. É muito radical. Turismo, já falei. Qual é o brand? Qual é a marca do nosso turismo? Que nós temos que saber vender melhor. É o turismo sustentável, ecológico e verde. É o turismo de experiência, de aventura. Nós não temos que repetir outros modelos, que são o turismo mais de base comercial. Aqui não. É um turismo mais de nicho, mas é o nicho que mais cresce no mundo. É esse turismo de experiência, de aventura, sustentável, ecológico e verde. Repito, não apenas na nossa Serra da Capivara, que nós vamos inaugurar um super hotel, uma PPP, público-privada, lá no dia 19 de abril. Vai ter um hotel bacana lá em São Raimundo Nonato. Assim como a gente fez centro de convenções, inclusive é o mesmo grupo empresarial, que fez lá, aproveitou um antigo hotel da Rede Rimo, meu querido Freitas Neto. Aproveitou, nós estamos tentando todos os rimos que estavam sub ou inutilizados, entregando para a iniciativa privada em parceria com o setor público, no sentido mais do patrimônio continuar público, mas concedido aí por 30 anos. E o nosso litoral também, mas não só esses dois hubs, dois polos, os outros também, as nossas cachoeiras, os nossos outros sítios arqueológicos, o nosso turismo histórico e religioso. Então tem muita coisa para a gente fazer aqui. Serviços de saúde, já falei, educação. Pensar com a cabeça nacional e internacional. Os cérebros do Piauí, os bons cérebros do Piauí, ao longo de várias décadas, foram induzidos para o setor de saúde e para o setor do direito. Tanto que o Piauí se destaca nessas duas áreas, no Brasil e no mundo. Então, isso é uma vocação, isso é uma vantagem. Nós temos muita gente boa em saúde e educação, mas a gente às vezes pensa muito pequeno, pensa muito regionalmente. Tem que pensar globalmente, porque nós temos um material humano aqui fantástico. Porque, repito, um povo que gosta de estudar e que foi canalizado para essas duas áreas ao longo dos tempos, a gente tem uma massa crítica fabulosa nessas duas áreas. Temos que ousar, nesses dois setores, ensinar o Brasil e o mundo como é que faz. Biotecnologia. Por que eu disse que essa é uma área que a gente tem que estar atento? Aqui nós não somos destaque ainda, mas poderemos ser. Nós temos uma grande biodiversidade, isso para a indústria farmacêutica, isso para os arranjos de bioeconomia é fantástico. Mas nós temos uma potência chamada SUS, pessoal. O SUS, pessoal, compra de insumos mais de 100 bilhões de reais por ano. E 90% disso vem de fora. Então é uma clara vocação do Piauí, do Brasil, perdão, que a gente ainda não aproveitou bem. Claro que o presidente Lula, a ministra Nízia, lançaram agora a política industrial junto com a Alckmin e colocou o setor de saúde como prioritário, dos 6 pilares lá do plano. O pessoal tem que correr. Olha esse exemplo que eu dei da Novartis lá. Uma empresa dinamarquesa, por causa de um remédio chamado Ozempic, ela tem um valuation, um valor maior do que o PIB da Dinamarca. Dessa área de ciências biológicas, de ciências farmacêuticas, para melhorar o bem-estar, melhorar a longevidade, melhorar o tratamento de saúde,
é um potencial enorme. E essa indústria de medicamento farmacêutico depende de energia. Mais uma vez, a energia verde barata pode ser um atrativo do Piauí. E eu já falei, muitos profissionais capacitados. Agricultura familiar. Olha o que a gente precisa fazer. Cooperativismo profissionalizado. Mais acesso à tecnologia para o pequeno. Tecnologia não pode ficar só com o grande. Tem que ter o pequeno também. Crédito, um choque no crédito. O Brasil tem um mercado de crédito ainda muito incipiente, apesar de ter um sistema financeiro fabuloso. É o mais digital do planeta. Mas o mercado, o volume de crédito é muito baixo ainda no Brasil. Forte apoio à comercialização e o fortalecimento das compras governamentais, ministro Hélio, como nós fizemos um bom exemplo hoje com o PAA do leite, que voltou para apoiar os nossos produtores. Economia criativa também, capacitação e crédito, é o que os nossos micro e pequenos empreendedores precisam. Qualificação e crédito. Pessoal do setor têxtil, setor de gastronomia, audiovisual, cultura. Isso aí não é só entretenimento não, pessoal, isso é indústria, é emprego na veia. E a gente precisa qualificar mais o nosso empreendedor pequeno e dar mais crédito. É um choque do crédito que tem que acontecer. É muito pouco. Por mais que tenha o BNB ajudando muito, tem as linhas aí da Piauí Fomento, mas a verdade é que ainda é muito pouco o crédito disponível. É burocrático, é taxa alta. Não tem como sobreviver um setor empresarial dessa forma, né? Quanto mais o pequeno. Normalmente a vantagem vem para o grande. Os incentivos tem para o grande. O Estado, às vezes, entra mais no risco dos maiores. E nos pequenos, às vezes, é mais difícil. Porque aqui, o sistema de garantias é muito ainda incipiente. Só aceita garantia real, né? Então, é um problema nosso. Estratégias para atrair investimentos, Investe Piauí. A Investe Piauí, pessoal, nós criamos ainda no governo passado e potencializamos agora no nosso governo para exatamente fazer esse papel que a gente está tentando fazer aqui internamente, para que vocês, o nosso povo, os nossos líderes aproveitem as oportunidades que vão surgir de um jeito ou de outro, pessoal. Com essa abertura econômica que a gente está fazendo, com participação ativa do Estado, não tenha dúvida que vai acontecer isso que está nesses slides. É um movimento muito forte que a gente está fazendo. E está colhendo frutos muito rápido. Vamos aproveitar. Nossos líderes têm que aproveitar. Nosso povo tem que aproveitar. Senão vai acontecer como aconteceu no agro, né? Quem aproveitou foram os nossos amigos de fora. E nós recebemos muito bem os de fora. Mas o nosso povo que aqui está, o que nasceu aqui, o que já mora aqui há vários anos, vamos aproveitar essas novas oportunidades que vão surgir. A Investe tem um papel de difundir o nosso potencial no Brasil e no mundo. Tem o papel de acompanhar minuciosamente a jornada do empreendedor que aqui vem. Então tem toda uma equipe de grandes profissionais para ajudar, desde a prospecção, dos estudos, até a fase de licenciamento e execução. Investimento direto em empreendimentos estratégicos. O povo do Piauí tem que saber que o Estado do Piauí, através da Investe Piauí, vai ser sócio de investimentos estratégicos. E vai fazer dinheiro com isso, para o povo do Piauí. Como todo país desenvolvido faz. Lá na China, por exemplo, o Estado tem até, às vezes não entra com o negócio, mas tem a cláusula, o golden share, né? Tem a cláusula de decisão, né? Melhor ambiente de negócio do Brasil é nossa proposta. E eu quero falar um pouquinho disso. Tem outro slide aí, outra apresentação. E uma forte política de internacionalização. Pessoal, o mundo ficou pequeno. Tanto faz você ir lá em São Paulo falar com a empresa, quanto você ir lá em Singapura. Se souber duas palavrinhas em inglês, consegue se desenrolar. Não é não, Marcelo? Consegue falar. E consegue atrair. É impressionante como não tem diferença nenhuma. Está em São Paulo, está em Lisboa, está em Hong Kong, está em Boston, está na Califórnia, tudo igual.
Então a gente tem que estar no mundo todinho. E onde tem mais dinheiro? É dentro ou fora do Brasil? É fora. Liquidez braba, crédito barato, é fora. Eu só queria mostrar para vocês isso bem aqui, ó. Olha o que eu estava falando do crédito. Com pouco esforço, nós já fomos o estado do Brasil que mais cresceu o volume de crédito, dos 27. Aumentamos de um ano para o outro 24%, senhoras e senhores, o volume de crédito. No Brasil cresceu 3%, em linha com o PIB. Volume de crédito, pessoal, é indicativo de PIB, de riqueza. O Brasil cresceu 2,9%, o crédito cresceu 3%. O Piauí cresceu 24% o volume de crédito. O maior do Brasil. O maior do Brasil, para empresas. Isso é muito importante. Liberdade econômica. A gente fica olhando isso aí fica aquela discussão, é direita, é esquerda, é liberalismo. Pessoal, aqui é um estado que está governado pela centro-esquerda e é o estado do Brasil que tem maior liberdade econômica, porque não há contradição entre as duas coisas. Nós temos o maior número de atividades consideradas de baixo risco. O que é isso, pessoal? É facilitar a vida do empreendedor, para ele tirar a licença mais rápido, para ele poder decidir fazer aqui e não no outro lugar, porque ali ele é melhor acolhido, ali ele se licencia mais rapidamente, obedecendo a lei. Então olha como é que é esse mapa aí. Nós temos a maior. Tentaram ganhar da gente aí, mas a gente fez um decreto aí e aumentou. Nós queremos uma medalha de ouro. Pois nós temos 900. Você facilita. Ou você vai no site Gov.PI Empresas e faz o licenciamento no corpo de bombeiro, na vigilância sanitária, no meio ambiente, tudo em minutos. Minutos. E o Estado se concentra nas atividades de médio e alto risco, que também ficam mais velozes. Por quê? Porque o Estado está perdendo menos tempo com o que é baixo risco e está focando no que é alto risco. Indústria química, claro que não é baixo risco. Por exemplo, a gente foca, aí vai ter mais gente, mais mão de obra, mais servidor para olhar o que realmente interessa. Agora o cara vai abrir uma loja de roupa, você vai considerar alto risco? Aí complica, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Isso não é matéria de direita ou de esquerda. Aqui nós somos um governo, repito, que valoriza a participação popular, que valoriza os direitos humanos, que o foco é a redução das desigualdades, e é exatamente em linha com isso que a gente tem uma boa lei de liberdade econômica. Aquilo que eu falei, pessoal, abertura econômica com participação do Estado não é contraditório, não é contraditório. E só para não deixar aqui a última apresentação aqui, olha só o dado do ensino técnico. Está dando 35%, Piauí em primeiro lugar, Ceará em segundo com 15%. Mas esse número é de 2023. Em 24 já está mais de 50%, né, Bandeira? Já está mais de 50%. Então nós estamos disparando no ensino técnico. No integral, no ensino médio, nós estamos em quarto. Repito, ano passado, esse ano nós já somos primeiro. Já passou de 70%. E no ano que vem vai ser 100%. Então no próximo censo escolar, já somos o primeiro. Tá? E olha só, no fundamental, somos o segundo. Ou seja, as prefeituras também, em boa medida, têm feito o seu dever de casa. Só um alerta que tem que ser realmente ensino integral de verdade. Não pode ser só na base de dados. O menino tem que estar lá 9 horas na escola. Senão não é integral, tá? Então bota aí para finalizar. Adeus às 8h30 aí, pessoal. Estou terminando. Desculpa aí. Eu me empolguei demais. Bora, vai ter um coquetel aí, pessoal. Bota aí, Bonfim. Peraí, pronto. Olha aí, está quase no final. Bom, por fim, os clusters industriais. Estamos desenvolvendo clusters, parques empresariais. No litoral, no Cerrado, Teresina, Picos, Piripiri e Floriano. Centros de inovação, também espalhados no estado. O que eu chamo de centro de inovação? É um lugar, como vai ter Bila e na Miguel Rosa, está bem a foto, ó. Vamos inaugurar no dia da Campus Party. Campus Party convida a todos no dia 29 de maio. O maior evento de tecnologia
do Brasil vai acontecer aqui no Piauí, 29 de maio, aqui nesse centro de convenções. E nós vamos inaugurar o Hub nesse período. É juntar no mesmo lugar governos, startups, investidores, academia e grandes companhias que também fazem inovação. São 5 personagens da inovação. Tem que estar juntos, no mesmo lugar. O que a equipe do Chico Lucas desenvolveu, que virou matéria no Fantástico, 12 minutos, que nós fomos chamados lá pelo Lewandowski, para dizer que agora a política nacional é a do Piauí, foi feito como? Isso aqui, ó. Governo e startups trabalhando juntas para a solução de um problema, talvez o problema que estava mais incomodando a população. Devolvemos 6 mil celulares em 9 meses, reduzimos em 50% o roubo e vai reduzir mais ainda. Senão o Chico Blitz vai te pegar, viu? Tá certo? Bota aí, ó. E pronto, só para finalizar, 4 instrumentos poderosíssimos que nós estamos colocando como estratégicos. Robusto programa de regularização e planejamento fundiário, urbano e rural. Aqui os nossos agradecimentos à Assembleia e ao Poder Judiciário. Hoje quem mais entrega título no Brasil é o Piauí. Urbano e rural. Só foi possível pela harmonia dos poderes. Para fazer o óbvio, pessoal. Todo mundo sabe quem mora naquela casa, X, no bairro tal, há 30 anos. Como é que eu não entrego um pedaço de papel para aquela pessoa, pelo amor de Deus? Aí não tem crédito para reformar a casa. Lembra que eu falei? O mercado de crédito no Brasil é totalmente dependente de garantias reais, imóveis. Então isso aqui abre oportunidade de crédito. 2, grande programa de ampliação do mercado de crédito e de PPPs. Porque PPPs também pode ser enxergado como uma modalidade de crédito, em que o privado antecipa recursos para poder fazer investimentos e ainda administra. Por fim, foco na primeira infância. É o dinheiro mais barato e melhor retorno. É investir de 0 a 6 anos. Isso quem provou foi um prêmio Nobel de Economia chamado James Heckman, que inclusive era amigo do meu orientador, Aloysio Araújo. Ele demonstrou cabalmente que o dinheiro público que melhor rende é quando eu invisto 0 a 6 anos. E não são atitudes complexas. É o pré-natal da gestante, é a vacinação, é o acolhimento familiar para as crianças em situação de vulnerabilidade. São as consultas e exames ali do 0 aos 3 anos. E é, sobretudo, a alfabetização na idade certa. Garantiu isso, pessoal? Uma série de outros problemas não terão para as crianças que vão virar adultos e para a sociedade como um todo. Então, foco na criança. Isso quem faz são os municípios. O Estado aqui está sendo um indutor. O governo federal também lançou algo nessa linha. Mas nós somos indutores. Quem faz a política da primeira infância são os municípios. Isso tem que estar no centro do debate das eleições municipais, dependente do partido. A sociedade tem que se mobilizar para garantir que quem quer que seja eleito em qualquer município do Piauí, coloque como prioridade número 1 a primeira infância. Porque, repito, é a melhor relação custo-benefício da sociedade. E por fim, já falei, mas só reforçamos. Não é só a secretaria que a gente está criando, não. A secretaria é só para dizer assim, ó, esse tema é importante. Criou até uma secretaria. Tá? É a sociedade que tem que se envolver disso. Pra você ter uma ideia, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, pediu para as 3 Big Techs darem soluções de IA para o Supremo Tribunal Federal. Então tem que ser todo mundo. As empresas capacitem seus colaboradores urgentemente. E tem que ser todos os colaboradores. Do serviço geral até a diretoria. Que vai mudar. O CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, disse o seguinte, olha pessoal, até programação você não vai precisar mais ensinar, porque todo mundo vai poder ser um programador a partir da sua linguagem natural. A ferramenta vai estar disponível. Então quem tiver criatividade e quiser gerar uma solução, isso não vai ser restrito só àqueles nerds. E eu me incluo entre eles, né, que eu fazia programação. Eu me formei em Clipper e Pascal com 11 anos de idade. Era a minha paixão, depois a matemática me roubou, né? Eu fui para a matemática. Mas veja só, é uma preparação em massa.
Inteligência artificial vai ser igual o celular que todo mundo tem. Aí tem um pessoal aqui um pouco de maior idade que achava que não ia. Hoje mesmo de maior idade não estão usando direitinho aqui o WhatsApp, escrevendo ligeirinho com o dedo. Pois, meu amigo, a IA vai ser do mesmo jeito. É todo mundo. Então a gente tem que fazer uma capacitação em massa. E não pode ter medo da IA, não. A IA é uma expansão da nossa inteligência. Tem problemas éticos? Tem. Problema de segurança? Tem. Está aí o Congresso, está aí a Justiça para legislar. Mas ela é mais uma tecnologia, só que ela é muito violenta. Mas ela é uma expansão da nossa inteligência. Um médico que souber usar IA vai ser mais competente que o médico que não souber usar, dado a mesma formação. Um advogado do mesmo jeito, um político do mesmo jeito, um empreendedor do mesmo jeito. Então é algo em massa. Todo mundo vai conseguir gerar soluções a partir das IAs, soluções tecnológicas, bastando para isso ter, obviamente, uma boa formação básica e criatividade para resolver problemas. Então, eu queria deixar esses 4 instrumentos potentes como um apêndice de tudo aquilo que a gente falou. As premissas, super choque educacional e tecnológico, estabilidade duradoura e abertura econômica com participação do Estado. Os nossos valores, que não podemos abrir mão, direitos humanos, participação popular, sustentabilidade ambiental, transformação digital, eficiência, gestão orientada a indicadores e resultados e integridade e transparência. Quem hoje não consegue se comunicar vai perdendo legitimidade. E a comunicação hoje, ela é feita nas redes sociais, principalmente. Os veículos tradicionais, eles potencializam as redes, são instrumentos importantíssimos. Mas as redes é o canal. Hoje a pessoa quer saber o que o governador pensa, o que o deputado pensa, o que o presidente do Tribunal de Justiça pensa, o que aquele grande empresário pensa, o que aquele líder social pensa. Então a gente tem que saber se comunicar. Então isso é um valor da gente, tem que ser um valor. E as áreas nós já falamos e as estratégias são essas. Eu finalizo colocando uma grande vantagem competitiva do Piauí, talvez a maior. A vocação do povo piauiense para estudar, para receber bem as pessoas e para ter boa fé. Por que eu tenho certeza que isso é uma vantagem? O Piauí é quem tem a menor inadimplência no crédito. Vocês viram que nós fomos quem mais cresceu o crédito. E ao mesmo tempo somos o estado que o povo é menos devedor do Brasil inteiro. É um povo de boa fé. É um povo que recebe bem. E é um povo que gosta de estudar. Isso aí tem que ser um ativo para o nosso desenvolvimento econômico. E uma vantagem competitiva enorme que a gente tem e tem que aproveitar. Ou seja, no fundo, eu volto lá para o início. A solução está no povo e nos seus líderes. A solução do desenvolvimento está no povo e nos seus líderes. E por isso que eu coloco que esse momento é um convite a todos os líderes, vocês, líderes políticos, institucionais, empresariais, sociais e acadêmicos, para a gente unir esforços na mesma direção, em prol dessa transformação do Piauí no lugar mais desenvolvido do planeta. O que eu vi acontecer em Singapura em 40 anos, vai acontecer aqui no Piauí em menos tempo. Em menos tempo. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, por estarem aqui aguentando aí quase 2 horas de palestra, mas eu realmente precisava passar a minha visão. É meu dever, que não sou dono da verdade, mas eu, pelo menos a minha contribuição, eu estou dando para desenvolvimento de longo prazo. Porque governo vai passar, todos iremos passar, mas as instituições e o povo fica. Então tem que ter liderança e tem que ter a mesma direção. Muito obrigado.
Agradecemos a presença de todas e todos e avisamos que a publicação da revista Exame estará disponível gratuitamente, tanto em formato digital como impresso na saída do evento. Informamos também que será servido um coquetel no salão lateral deste centro de convenções. Tenham todos e todas uma boa noite.